Sejam todos muito bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Hoje nós vamos transmitir a 10ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre do teoria do aerofólio, tá? Bom, na aula passada nós falamos sobre escoamento ao redor do cilindro, né? Então você viu que você tinha uma infinidade de soluções, né? Dependendo do valor de gama que você escolhe, né? No caso de aerofólio também é a mesma coisa, que nós vamos simular o escoamento ao redor de um aerofólio fino através de uma distribuição, através de uma lâmina de vórtices, tá? Uma lâmina de vórtices distribuída ao longo da envergadura ou da linha média do aerofólio. E aí existe uma infinidade de possibilidades de soluções, tá? Então, por exemplo, se a circulação total for muito grande, que é o caso A aqui, você vai ter um ponto de estagnação aqui e o outro ponto de estagnação aqui no dorso, tá vendo? O que é obviamente real, né? Quer dizer, na prática você não observa esse tipo de coisa. A natureza não permite esse tipo de solução, tá? Ou seja, o escoamento contornar o bordo de fuga, esse bordo de fuga em geral ele é bem agudo, né? Então a natureza não permite isso. Em geral o escoamento descola, né? Ou seja, isso aí, esse item aí, ele não é observado. Se o gama for muito alto, você vai ter um ponto de estagnação aqui e outro ponto de estagnação aqui abaixo, tá? Também irreal, tá? Não se aproxima nem um pouco do que é observado experimentalmente. O que a gente observa experimentalmente é um ponto de estagnação aqui e outro ponto de estagnação aqui no bordo de fuga, tá? De modo que as linhas de corrente do dorso e da face, elas se encontram suavemente, tá? Sem descontinuidade, ou seja, você não tem descontinuidade de velocidade ali na esteira. Nessa direção aqui, ó, tá vendo? Nessa direção, você não tem descontinuidade de velocidade e nem de pressão. Por quê? Porque a velocidade no dorso e na face tem o mesmo módulo, tá? Então, o módulo da velocidade é o mesmo. Então, isso que a gente observa. Então, quando nós formos resolver o escoamento ao redor do aerofólio fino, a gente tem que impor o que a gente chama de condição de Kuta, tá? Condição de Kuta. Que, não, ainda não vai falar da condição de Kuta. Então, a gente tem que impor a condição de Kuta para a gente conseguir obter esse tipo de comportamento de escoamento que se aproxima bastante do que é observado experimentalmente, tá? Teorema da circulação de Kelvin. O que diz o teorema? Já ouviram falar do teorema de circulação de Kelvin? Claro que não, né? A circulação ao redor de uma curva fechada, formada por um conjunto de partículas fluidas, permanece constante enquanto as partículas fluidas movem-se através do escoamento. Tá? A representação matemática disso é que a derivada substancial da circulação é igual a zero. Tá? Essa derivada substancial, ela tem um significado importante. É a derivada no sistema lagrangiano. Vocês sabiam disso? Não, né? Mas vocês viram derivada substancial em hidrobásica 1. Viram? Não lembra? Qual o nome que você... Calma. Derivada substancial, isso é outra coisa, tá? Ela, embora seja dada, é a derivada temporal no sistema lagrangiano. Ou seja, no sistema lagrangiano você acompanha a partícula ao longo do escoamento, tá? No sistema euleriano, você fixa a sua atenção no ponto, no espaço, tá? E você estuda o escoamento naquele ponto, calcula a derivada, as propriedades e tudo. No sistema lagrangiano,
você acompanha a partícula à medida que ela vai sendo levada para o escoamento, tá? É uma abordagem diferente. E a derivada temporal no sistema lagrangiano é a derivada substancial. Agora, ela pode ser obtida em termos de variáveis eulerianas, tá? Tá legal? Então, por exemplo, o, esse derrom gama, esse d gama dt, você pode expressar essa derivada substancial em termos de variáveis eulerianas da seguinte forma: derrom gama sobre derrom t mais u derrom gama sobre derrom x mais v derrom gama sobre derrom y. É isso que você quer dizer? Tá. Isso aqui é a derivada substancial. É a derivada no sentido das partículas. Por exemplo, se você quer saber como varia a massa específica, com o tempo, à medida que a partícula se desloca dentro do escoamento, você usa a derivada substancial. Tá? Agora, você consegue expressar essa derivada substancial em termos de variáveis eulerianas, que é isso aí que você está vendo. Ou seja, d gama dt igual a d rho gama d rho t mais u d rho gama d rho x mais v d rho gama d rho y. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se inicialmente, num dado instante de tempo t1, num dado instante de tempo t1, digamos que você identifica as partículas ao longo de uma determinada curva C1. Tá? Você identificou as partículas, pegou CPF, RG, exame do pezinho. Né? No instante T2, no instante T2, obviamente que essa curva ela vai se deformar, ela está sendo carregada para o escoamento. Tá? Mas como você identificou as partículas, essas partículas agora elas vão estar sobre uma curva C2. Tá? Se você calcular a circulação, você de circulação vai ser o que? Integral ao longo integral de linha de C1 de V escalar dr. Tá? Esse seria o gama 1. E o gama 2 seria na curva C2, integral em C2, integral de V escalar dr. Tá? O que diz o teorema de circulação de Kelvin é que gama 1, segundo a teoria potencial, gama 1 vai ser igual a gama 2. Tá? Beleza? Enxergaram isso? Entenderam o que significa o teorema da circulação de Kelvin? Tá? A circulação ela se conserva, segundo a teoria potencial. Tá? E você pode expressar isso matematicamente simplesmente através da derivada substancial, que é a derivada no sentido das partículas, no sentido do sistema lagrangiano, ou seja, d gama dt igual a zero. Então, este é o teorema da circulação de Kelvin, teorema da conservação da circulação. Tá? Agora, vamos falar sobre vórtice de partida. Alguma vez vocês tiveram experiência com vórtice de partida? Eu acho que eu já mostrei uma animaçãozinha aqui, né? Que quando você começa o escoamento, sempre tem um vórtice que é emitido ao redor de orofólio. Eu mostrei essa animação, eu vou mostrar de novo. Por exemplo, agora, experimentalmente, imagina que você coloca o seu orofólio num túnel de vento. Já viram aquele túnel de vento lá no Hidrolab? Vocês já foram ao Hidrolab? Já foram. O PT dá aula lá. Não? Estava em reforma lá? Ah, entendi. Mas lá tem um túnel de vento. Então você bota lá teu aerofólio, tá? Um determinado ângulo de ataque, certo? E aí você vai começando a aumentar a velocidade. Para uma velocidade bem baixa,
Você vai observar esse tipo de escoamento aqui, ó. Esse aqui. Você vai ter um ponto de estagnação aqui e um ponto de estagnação aqui em cima, tá? Mas isso para velocidade muito baixinha, inicialmente. Onde, na parte de baixo, né, você vai ter vorticidade no sentido anti-horário, ou seja, positiva, tá? Então você vai ter vorticidade positiva aqui, vorticidade positiva dentro da camada limite, vorticidade positiva, vorticidade positiva aqui também, ó. Aqui também você vai ter vorticidade positiva, tá? Mas na parte do dorso, o vórtice ele gira no sentido horário, portanto ele tem um sinal negativo, a vorticidade, tá? Então você vai ter vorticidade negativa aqui na camada limite, tá? Mas essa situação ela não se sustenta, tá? Porque, como eu falei para vocês, a viscosidade não permite que o escoamento contorne o borde de fuga, tá legal? O que vai ocorrer é o descolamento. Você vai ter descolamento da camada limite. E essa camada limite aqui, ó, com vorticidade positiva, ela vai se descolar, né, do borde de fuga e vai ser carregada pelo escoamento. E aí você vai ter esse tipo de linha de corrente aqui. Você vai ter um ponto de estagnação aqui e um ponto de estagnação aqui atrás. E você vai ter uma lâmina de vorticidade positiva aqui atrás, tá? Positiva, 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 positiva. Só que essa lâmina de vorticidade positiva, ela é instável. A gente chama isso aí de estabilidade Kelvin-Helmholtz, tá? Ela é instável, ela começa a aumentar a amplitude e ela se enrosca. Ela se enrosca formando um vórtice. Tá vendo esse vórtice aqui, ó? E esse vórtice, ele é carregado pelo escoamento. Então, assim que você iniciou o escoamento, tá? Ocorre essa emissão de vórtice no borde de fuga do aerofólio por causa disso aí que eu falei para vocês. Tá legal? Justamente por quê? Porque a natureza não permite que o escoamento contorne o borde de fuga. Tá? Tá certo? Entenderam isso? Alguma dúvida? Bom, guardem isso aí. Bom, vou mostrar para vocês uma animação, tá? Uma pequena animação, vamos lá, para vocês observarem força de partida. Isso aí é uma simulação numérica. Não me lembro do perfil, talvez seja um perfil NACA 0012, provavelmente. Ângulo de ataque 5 graus. Observem o vórtice de partida. Viu? Viu, Ricardo? Você não viu, porque você está olhando o teu. De novo, de novo. Olha o vórtice de partida aí. Viram? E acontece por causa daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Tá legal? Justamente pelo fato do escoamento não conseguir contornar borra de fuga, e talvez para pequena velocidade ele consiga, né? Mas à medida que você vai aumentando a velocidade, aquela situação não se sustenta, aquela camada limite com vorticidade positiva, ela descola do dorso e é carregada pelo escoamento, formando uma lâmina de vorticidade positiva. Essa lâmina ela é instável, ela se enrola e forma um vórtice. E esse vórtice ele é carregado pelo escoamento. Né? Então, de ataque 5 graus, tem descolamento da camada limite, tem pequeno descolamento pode fogo, mas tudo bem. Agora, para o ângulo de ataque, 26 graus, hein? 26 graus, olha lá. Olha o tamanho do vórtice de partida, grandão, né? E aí a camada limite descola, né? Essas cores aí são a velocidade, tá? Ou seja, vorticidade negativa é em azul e a vorticidade positiva é em vermelho. É a vorticidade.
vorticidade. Então, veja que quanto maior o ângulo de ataque, maior o vórtice de partida. Quando era 5 graus, era o vórtice de partida fraquinho, né? Quando você aumentou para 26 graus, o vórtice de partida ficou bem grandão, tá? O que será que significa isso? Quais são as consequências disso aí? Vamos agora usar aquele teorema de Kelvin. O que fala o teorema de Kelvin? Conservação da circulação. Teorema da conservação da circulação. Teorema de Kelvin, tá? Então vamos usar agora o teorema de Kelvin da seguinte forma. Então imagina que você colocou seu aerofólio lá no túnel de vento do hidrolático, tá? Quando a velocidade é igual a zero, vamos definir uma curva C1 definida por algumas partículas, né? Digamos que você pudesse fazer isso, tá? Você pega as partículas nessa curva C1, pega o CPF, pega a RG, certidão de nascimento, identifica, né? Tá legal? E aí, quanto vale o gama para velocidade nula? Quanto vale? Zero, tá? Zero. Porque gama é igual a integral fechada, integral de linha fechada, sobre a curva C1 de V escalar dr, tá? Isso vai ser zero porque a velocidade é igual a zero. Mas aí você vai e liga lá o túnel de vento, tá? Com uma determinada velocidade V infinito. Então, essa curva C1, ela vai se deformar, né? Porque você está acompanhando as partículas. Elas estão sendo carregadas, né? Obviamente que a parte de trás se deslocando mais do que a parte da frente, né? E aí, no instante de tempo T2, a curva C1, você identificou as partículas, aí você monta a curva C2, ligando as mesmas partículas que você tinha identificado na curva C1, tá? E aí você vai definir a curva C2. Entendeu, Pascoalito? O que você não entendeu? Ligando as partículas que eu tinha identificado anteriormente, quando tudo estava parado. Eu identifiquei essas partículas, tirei a curva C1. Passado o intervalo de tempo, liguei quando é bem infinito, tá? A velocidade vai infinito. Num determinado instante de tempo T2, eu vou ligar as mesmas partículas. As partículas se deslocaram, entendeu? E agora elas estão formando a curva C2. Ah, tô entendendo agora. Eu faço basicamente no tal. Isso, claro. Elas são carregadas pelos momentos. Não, tudo bem. Não, tem que aprender aí o seu paulistano, né? Paulistano falando aí. E aí, você vai ter um vórtice de partida, tá? Tá aqui o vórtice de partida aqui com circulação gama 3. Se você calcular a circulação na curva C2, quanto vai valer? Quanto vale a circulação na curva C2? Hã? Aqui é gama 1. Quanto vale gama 2? Integral de linha ao redor, ao longo da curva C2, de V escalar dr. Quanto é que vai lá? Gama 2 igual a gama 1. Gama 2 igual a gama 1 por causa do teorema de conservação da circulação, teorema de Kelvin. Tá legal? Agora, vamos fazer o seguinte. Olha essa curva C4 aqui, ó. Curva C4. Tá vendo a curva C4 aqui? Eu vou pintar a curva C4 aqui, ó. Curva C4. E vou calcular a circulação. Eu vou chamar de gama 4. Gama 4 vai ser integral de linha ao longo da curva C4
de V escalar dr, tá? E vou calcular também a circulação na curva C3. Olha aqui a curva C3 aqui, ó. Curva C3. Tá vendo a curva C3, ô Pascoalito? Tá vendo, Ricardo? Então, vou chamar de gama 3 integral de linha ao longo de C3, da curva C3, de V escalar dr. Beleza? Agora, se eu somar gama 4, vou voltar aqui para o vermelhinho. Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Se eu somar gama 4 mais gama 3, quanto é que vai valer isso? Isso vai ser integral ao longo de C4, integral de linha ao longo de C4 de V escalar dr, mais integral de linha ao longo de C3 de V escalar dr, tá? Mas veja que nesse trecho aqui, PD, as duas integrais de linha são calculadas em sentidos opostos. Ao longo de C4, você sobe, né? E ao longo de C3, você calcula indo de B para D. Enxergaram isso? Ou seja, o que vai acontecer aí? Hein? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Para e passo, para e passo. Ou seja, olha só, a integral ao longo de C4, integral de linha ao longo de C4 de V escalar dr, vai ser integral ao longo de B, A, D de V escalar dr mais integral de D a B de V escalar dr. Concorda? A, não, B, A, D. Integrei aqui, ó, ao longo dessa curva aqui. Integral de B a D de V escalar dr mais integral de D a B de V escalar dr. Agora, a integral ao longo de C3, integral de linha ao longo de C3 de V escalar dr, vai ser igual a integral ao longo de D, D, C, B. D, C, B de V escalar dr mais integral de B, D, integral de B, D de V escalar dr. Então, quando eu somar, ou seja, integral de C4 de V escalar dr mais integral ao longo de C3 de V escalar dr, isso vai dar o quê? Veja que essas duas integrais aqui, elas têm sinais opostos. Concorda? Concorda comigo? Peraí, deixa eu apagar esse cara aqui. Ah, tá. Já entendi. Peraí, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui. Beleza. Entendeu? Essa integral aqui, ó, e essa integral aqui,
Elas se cancelam, concorda? Que a de cima você está integrando de D a B. E a de baixo você está integrando de B a D. A de cima de D a B. E a de baixo de B a D. Logo, elas se cancelam. E aí o que, que vai sobrar? Esses dois caras aqui, que somados vão dar uma integral ao longo de C2, de V escalar dr. Ou seja, isso aqui nada mais é do que o gama 2. Tá? Ou seja, o gama 4 mais o gama 3 vai ser igual ao gama 2. E quanto vale o gama 2? Quanto vale o gama 2? Hã? Vale igual a gama 1, que vale. Hã? Vale zero. Então, o gama 4 mais o gama 3, a soma dos dois dá zero. Isso significa que o gama 4, o gama 4 é igual a menos o gama 3. A gente sabe que existe um gama 3 porque você tem um vórtice dele. Ou seja, ao redor do aerofólio, você vai ter circulação, que vai ser igual a menos gama 3. Ou seja, gama 4 é igual a menos gama 3. Então, esse vórtice de partida é responsável do surgimento da geração de circulação ao redor do aerofólio. Entendeu? Entendeu? E segundo o teorema de Kutajikovsky, a sustentação, unidade de comprimento, é proporcional à circulação. Entendeu? Então, o aerofólio ele tem sustentação por causa desse vórtice de partida, que é uma consequência da viscosidade. Entendeu? É por isso que teoria potencial, você não tem. Você, na verdade, se você não impuser a condição de Kuta, você não vai ter sustentação. Tá? A gente tem que impor. Explicitamente, a gente tem que impor a condição de Kuta para que você tenha sustentação no aerofólio. Legal? Mas você observa aqui que a sustentação que aparece no aerofólio, né, experimentalmente, isso aqui é um resultado experimental, ele é causado pela emissão de vórtices, por causa daquele vórtice de partida, que é uma consequência, que é um efeito viscoso. Tá? É um efeito viscoso. Então, a viscosidade também é responsável pelo surgimento da sustentação. Tá? Então, a viscosidade é responsável pelo arrasto. Você vai ter arrasto friccional e arrasto de pressão, e também é responsável pela sustentação. Porque o que dá origem à circulação ao redor do hemofóide é feito de coisa. Tá? Interessante, né? Muito interessante. Agora, pessoal, agora que a gente já entendeu a física, né, vamos agora tentar modelar matematicamente o escoamento ao redor de um aerofólio fino. Tá? E para fazer isso, nós vamos colocar uma distribuição de vórtices, ou seja, uma lâmina de vórtices na linha média do aerofólio, o aerofólio arqueado, a gente chama essa linha média de linha de arqueamento, né? Em inglês, cover line. Tá? A gente vai colocar uma lâmina de vórtices para simular o escoamento ao redor do aerofólio fino. De modo que essa linha média seja uma linha de corrente. Como é que a gente consegue impor? Ou seja, essa linha média vai ser uma linha de corrente, ou seja,
é, o escoamento não vai atravessar essa linha média. Tá legal? Ou seja, é a condição de não penetrabilidade. Né? Tem que impor a condição de não penetrabilidade ao longo da linha média. Tá? E aí a gente consegue determinar a intensidade dessa distribuição, dessa lâmina de Gauss. Tá? E, obviamente, impondo a condição de Kuta, né? Impondo a condição de Kuta, que eu já deveria ter falado para vocês, mas eu pulei lá. Tá? Voltando aqui na condição de Kuta, então, se você tiver um gama menor, gama pequeno, você vai ter um ponto de estagnação aqui nesse ponto e um outro ponto de estagnação aqui no dorso. Isso segundo a teoria potencial. Se o gama for muito grande, você vai ter um ponto de estagnação aqui e o outro ponto de estagnação aqui atrás. Só existe um valor de gama que te dá um resultado parecido com o que é observado experimentalmente. Ou seja, as linhas de corrente, elas saem suavemente no borde de fuga, tá? De modo que o, a velocidade no borde de fuga e a velocidade na face no borde, a velocidade no dorso e a velocidade na face próxima ao borde de fuga, elas confluem no borde, de modo que você não tem gradiente de velocidade na direção perpendicular, nessa direção perpendicular aqui, tá vendo? Você não vai ter nem gradiente de velocidade e nem gradiente de pressão, tá? Que as linhas, a velocidade no dorso na face tem o dedo móvel. É assim que a gente põe, então, a condição de Kuta. Ou seja, dessa forma, você vai ter um ponto de estagnação aqui no borde de fuga e um ponto de estagnação aqui no borde de ataque, que aproxima bastante os resultados experimentais. Tá? Então, no nosso modelo matemático, nós temos que impor a condição de Kuta. Tá? Nós temos que impor a condição de não penetrabilidade ao longo da linha média. Tá? Além disso, impor a condição de Kuta. E a condição de Kuta, nesse caso, como você não tem diferença de velocidade na, na, na face do dorso, o que, que significa isso? Que o gama no borde de fuga é igual a zero. O gama no borde de fuga é igual a zero. Tá legal? É o que a gente tem que impor matematicamente. É a forma que a gente impõe matematicamente a condição de Kuta, né? Isso, obviamente, se o borde de ataque ele for bem agudo, né? Ou seja, o gama, a forma que a gente tem para garantir que a velocidade na face e no dorso tem o mesmo modo, é impondo que aqui no borde de fuga o gama é igual a zero. Tá? Matematicamente é assim que a gente impõe a condição de Kuta. Então, nós temos que determinar a intensidade dessa lâmina de Vox ao longo da linha média, impondo a condição de não penetrabilidade ao longo da linha média, que eu quero que ela seja uma linha de corrente, e impondo a condição de Kuta no borde de fuga, ou seja, a gama igual a zero. Tá? Então você vai ter uma variação de gama ao longo da linha média, mas gama no borde de fuga tem que ser igual a zero. Tá? Para satisfazer a condição de Kuta. Agora, essa distribuição de vórtices ao longo da linha média, ela fica difícil a gente resolver o problema, tá? Ela fica bem complicada, tá? Aí, se eu não me engano, foi o Brandon, né? Ele chegou à seguinte conclusão: poxa, se o aerofólio é fininho, o aerofólio é fino, né? Então, o que que acontece? Essa linha média, ela vai se confundir com a linha da corda, né? Se o aerofólio é fininho. Então, tanto faz eu colocar essa lâmina de vórtice na linha média ou colocar na linha da corda. E isso facilita bastante matematicamente o nosso modelo, tá? Isso não fui eu que fiz, não. Daí é coisa do plano lá, tá? Então, isso vai facilitar a nossa vida, tá legal? Muito bem. Uma vez que nós consigamos determinar a intensidade dessa lâmina de divórcio localizada na corda, na linha da corda, mas, veja bem, nós vamos colocar a lâmina de divórcio ao longo da linha da corda, mas a condição de não penetrabilidade ainda importa
na linha média, tá? Condição de não penetrabilidade continua sendo incógnita ao longo da linha média, embora tenhamos colocado a lâmina de vórtice ao longo da corda, tá? Bom, uma vez que a gente consiga determinar essa distribuição de gama, ou seja, gama de S, né, ou gama de X, tanto faz, que é a intensidade dessa lâmina de vórtice, né, nós podemos calcular a sustentação por unidade de comprimento através do teorema de Kutta-Joukowski. O L', que é a sustentação por unidade de comprimento, é ρ, o infinito, vezes gama, tá? Onde gama é integral do gama minúsculo ao longo de x, ou seja, o gama maiúsculo, que é a circulação, vai ser integral de 0 a c, onde c é o comprimento da corda, né? Integral de 0 a c de gama dx, tá? Uma vez que nós determinamos a intensidade dos vórtices ao longo da corda, por integração a gente consegue calcular o gama total, a circulação total, né? E através do teorema de Kutta-Joukowski a gente determina a sustentação por unidade de comprimento. E aí podemos calcular o coeficiente de sustentação. O coeficiente de sustentação vai ser a sustentação por unidade de comprimento adimensionalizada por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes o comprimento da corda. Tá? E aí, substituindo essa equação nessa aqui e jogando essa aqui embaixo, nós vamos ficar com que a sustentação vai ser igual a ρ, o infinito, integral de 0 a c de gama dx, tudo isso dividido por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes c. Tá? Dá para cortar esse 2 aqui com esse 1 infinito, dá para cortar esse ρ com esse ρ aqui, o 2 passa para ser multiplicando, e dividindo dx por c, isso vai dar um dxi, tá? O dxi nada mais é do que o dx dividido por c, tá? Então, resultado, coeficiente de tentação vai ser duas vezes integral de 0 a 1 de gama sobre o infinito dxi, tá? Professor, por que ficou integral de 0 a 1? Alguém sabe dizer? A integral era de 0 a c. Por que ficou integral de 0 a 1? Porque eu dividi o dx por c, né? Eu estou integrando agora em relação a xi. Então, se o x varia de 0 a c, o xi vai variar de 0 a 1. Tá? Então, integral de 0 a 1 de gama sobre o infinito dxi multiplicado por 2 vai dar o coeficiente de tentação. Tá? Ou seja, uma vez que você determinar essa distribuição de gama, você determinar a intensidade dessa lâmina de vórtice localizada na corda média, a gente consegue calcular o coeficiente de tentação agora fora. Olha que legal. Tá? Podemos fazer a mesma coisa através da pressão, através do coeficiente de pressão. Tá? Então, o coeficiente de pressão, Cp, vai ser dado por P menos P infinito, adimensionalizado por meio de ρ, o infinito ao quadrado. Lembrando de Bernoulli, né? Utilizando Bernoulli, nós vamos ficar que Cp vai ser igual a 1 menos V sobre o infinito elevado ao quadrado. Tá? Agora, quanto é que vale a velocidade na horizontal, logo abaixo da linha média? Se essa lâmina de vórtice vai induzir com a velocidade mais ΔU na parte de cima e menos ΔU na parte de baixo, então a velocidade aqui na face do aerofólio vai ser igual a V infinito cosseno de alfa. Aliás, aqui vai ser mais, né? Não, peraí. Menos ΔU, tá certo. Menos ΔU. Ou seja, é a projeção da velocidade do escoamento livre no eixo x, vai dar V infinito cosseno de alfa menos ΔU. Onde ΔU é a velocidade induzida pela lâmina. Oi. Tá. No dorso, a velocidade no dorso vai ser igual a V infinito
Cosseno de alfa também, né? Cosseno de alfa, mais delta U. Em cima você vai somar delta U, embaixo você vai subtrair delta U. Então, ao quadrado, V, V ao quadrado vai ser igual a 1 infinito cosseno de alfa, mais ou menos delta U, tudo isso elevado ao quadrado, né? Ou seja, V ao quadrado vai ser 1 infinito cosseno de alfa, mais ou menos delta U, elevado ao quadrado. Esse mais ou menos que pode ser a parte, tá? Elevando isso ao quadrado, botando o infinito em evidência, isso aqui vai dar 1 infinito ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, mais ou menos 2 cosseno de alfa, delta U sobre o infinito, mais delta U sobre o infinito ao quadrado, tá? Outra coisa, como o aerofólio é fininho, tá? Essa perturbação que ele vai causar no escoamento vai ser pequenininha. Ou seja, se delta U sobre o infinito vai ser bem pequenininho, por quê? Porque o aerofólio é fino. Aerofólio fino, pequeno ângulo de ataque, tá legal? Então, delta U sobre infinito vai ser muito pequenininho. Ou seja, delta U ao quadrado dividido por U infinito ao quadrado vai ser menor ainda, tá legal? Então, a gente pode pegar esse cara aqui, ó, e jogar fora. E aí vai sobrar que V ao quadrado vai ser aproximadamente igual a U infinito ao quadrado, 1 mais ou menos 2 delta U sobre o infinito, tá? Levando em consideração que o ângulo de ataque é pequeno também, para pequeno ângulo de ataque, cosseno de alfa vai ser aproximadamente igual a 1, tá? Então aqui vai ficar 1, 1 ao quadrado vai dar 1, aqui vai ficar 1 também. Então velocidade ao quadrado vai ser aproximadamente igual a 1 infinito ao quadrado, 1 mais ou menos 2 delta U sobre o infinito. E aí jogando essa equação aqui em cima, para calcular o CP, tá? O CP vai ser igual a menos mais duas vezes delta U sobre o infinito, tá? Beleza? Mas lembrando que delta U, isso aí nós vimos na aula passada, o delta U vai ser igual a gama sobre 2, né? Vai ser igual a gama sobre 2. Quando eu falei lá de lâmina de vórtice, né? Nós vimos que o delta U é gama sobre 2. Substituindo aqui, ó, se delta é igual a gama sobre 2, nós vamos chegar à conclusão que o coeficiente de pressão vai ser menos mais gama sobre o infinito. O menos é para a parte superior, o mais é para a parte inferior. Ou seja, a pressão em cima vai ser menor do que a pressão embaixo. Você vai ter um CP negativo no dorso e um CP positivo na face. Tá? Bom, a sustentação a gente pode calcular a partir da diferença de pressão. Tá? Então, a sustentação, a força de sustentação vai ser integral de 0 a C da pressão na parte inferior menos a pressão na parte superior, vezes B, que é a envergadura, né, do aerofólio, dx. Tá? Adimensionalizando tudo por meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes VC, tá? Meio de ρ, o infinito ao quadrado, vezes VC. O B a gente pode cortar aqui, o dx dividido pelo C vai dar para MC. E aqui vai sobrar o quê? O CP, né? Aqui vai sobrar o CP. Então, logo, o coeficiente de tentação, que é a força de tentação adimensionalizada por meio de ρ infinito ao quadrado PC, né, vai dar simplesmente igual à integral de 0 a 1 do coeficiente de pressão na parte inferior menos coeficiente de pressão na parte superior vezes dxc. Tá? Substituindo o valor de CP obtido aqui atrás, ó, CP vai ser igual a menos mais gama sobre o infinito, substituindo lá, aqui o inferior vai ser mais gama sobre 2, e na parte superior vai ser menos gama sobre 2. A diferença entre os dois vai ser gama, né? Ah,
Esqueci aqui do. Não, peraí. Uma coisa errada aí. Oh, meu Deus do céu. Então, é isso aqui, ó. É gama sobre U. Pô, tô falando besteira. O CP vai ser menos mais gama sobre U, tá? Então, substituindo aqui, gama sobre U na parte inferior. E na parte inferior, gama sobre U, na parte superior, menos gama sobre U. Vai dar, isso aqui vai dar 2 gama sobre U, tá? Então, portanto, o coeficiente de tentação vai ser igual a 2 vezes integral de 0 a 1 de gama sobre o infinito dxi, tá? Ou seja, calculamos o coeficiente de tentação primeiro através do teorema de Newton de Costa, tá? E depois através da distribuição de pressão. Então, você pode conseguir o mesmo resultado, obviamente, tá legal? Então, o que a gente precisa fazer agora, pessoal, é determinar o gama, tá? Que é a intensidade da lâmina de vórtice ao longo da corda. Como é que a gente faz isso? Impondo a condição de não penetrabilidade ao longo da linha média, tá certo? É, Ou seja, a velocidade resultante, se você tem um ponto P aqui qualquer, a velocidade resultante normal à linha média igual a zero, na condição de não penetrabilidade. Claro. Ou seja, a velocidade do escoamento livre, a componente da velocidade, a componente normal, a componente da velocidade do escoamento livre normal à linha média, mais a velocidade induzida pelo filamento de vórtice, a soma entre os dois tem que ser igual a zero. Essa aqui é a condição de não penetrabilidade em qualquer ponto ao longo da linha média. Tá? A soma da componente perpendicular à linha média de escoamento livre mais a soma da velocidade induzida pela lâmina de força, também perpendicular à superfície livre, tem que dar igual a zero. Tá? Beleza, Pasmarinho? Alguma dúvida? Para você determinar a intensidade da distribuição de Vox, você tem que impor a condição de não penetrabilidade, ou seja, a velocidade resultante num ponto qualquer ao longo da linha média é igual a zero, a componente normal. Tá? Então, a, o escoamento livre vai contribuir com a velocidade V infinito N, que é a projeção da velocidade do escoamento livre na direção perpendicular ao ponto P. E a velocidade induzida pela distribuição, pela lâmina de Voss também no ponto P, e perpendicular à linha média, a soma das duas tem que ser igual a zero, para você impor a condição de normalidade. Uma dúvida disso aí? Esse W não tem nada a ver com a quantidade de ser. Esse W tem nada a ver com a quantidade de ser. A velocidade de Z. Que velocidade? Velocidade de Z. Nada a ver com ela. Não, é a velocidade perpendicular à linha média. É a velocidade induzida. Não, tem nada a ver com nada. Não é na direção Z, tá? É a velocidade induzida pela lâmina de Vox perpendicular à linha média. E o V infinito N é a projeção da velocidade de escoamento livre na direção perpendicular à linha média. Entendeu? Então, a soma das duas tem que ser igual a zero. Essa aí é a velocidade resultante. A velocidade resultante tem duas componentes. Uma que vem do escoamento livre e outra que vem da velocidade induzida pela lâmina de Vox.
Clareou? Bom, então vamos calcular a projeção do vetor velocidade do escoamento livre na direção perpendicular à linha média. Vou escolher um ponto P aqui, ó. Olha aqui o ponto P. Tá vendo o ponto P aqui? Tá? Então, a projeção do vetor velocidade nessa linha tracejada, tá vendo essa linha tracejada aqui? Que vai aqui do ponto A ao ponto B. Essa linha tracejada, ela é localmente perpendicular à linha média no ponto P. Então, eu vou projetar o vetor velocidade do escoamento livre nessa direção. Então, vai ser a minha velocidade V infinito N. Quanto é que vale isso aqui? Vai valer V infinito seno de θ mais alfa. Onde alfa, quem é o alfa? Ângulo de ataque. E o θ? Ah, esse ângulo aqui, ó. É um ângulo que a tangente no ponto P faz com a linha horizontal. Que depende do ângulo. Hã? Essa aí depende 100% do ângulo. 100% aerofólio? Como assim? É. Depende do causa da geometria do problema. É, claro. Sim, sim, sim. Tá? No caso aqui, a gente está modelando o aerofólio impondo a condição de não penetrabilidade ao longo da linha média, ao longo da linha de afiamento. Então, esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo θ. Tá? Quanto vale o ângulo θ se a linha média, a função da linha média é dada por z igual a z de x? Quanto vale tangente de θ? Quanto vale tangente de θ? dz dx. Concorda? Essa linha aqui é a linha tangente, tá? E θ é o ângulo que essa linha tangente faz com o eixo x. Se a linha média é descrita pela função z de x, então significa que tangente de θ é igual a dz dx, tá? Ou seja, θ, θ vai ser igual ao arco tangente, que ele botou aqui como tangente. Poxa, escreve tangente sem o G, né? Tudo bem, vou fazer que nem ele aqui para não confundir. Tangente menos um de dz dx. Tá? Só que esse θ aí, ele vai ser positivo ou negativo? O θ é um ângulo positivo ou negativo? Negativo. A tangente, ela está numa declividade. É um declive. Logo, esse θ seria negativo. Mas eu quero que o θ seja positivo por causa daqui, ó. Por causa desse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ABCD. Tá vendo o triângulo ABCD? Eu quero que esse ângulo aqui, seja igual a alfa mais θ. Então eu quero que θ seja positivo. Então por isso que eu vou botar um sinal de menos aqui, ó. Para que meu θ seja positivo. Tá legal? Então por isso que ele colocou aqui que θ vai ser arco tangente de menos dz dx. Tá? Agora, veja bem que esse ângulo aqui, ó, também é esse ângulo aqui. Por quê, pessoal?
Por que que esse ângulo θ é o mesmo aqui de baixo, ó? Veja que essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, essa linha tracejada aqui, a linha CB, a linha CB, ela não é paralela à linha tangente? A reta tangente? A reta CB não é paralela à reta tangente no ponto P? É ou não é? Sim, porque ela é perpendicular à linha AB. Tanto a reta tangente como a reta CB são perpendiculares à reta AB. Tá legal? E essa reta aqui, ó, chamar isso aqui de ABCDE. A reta CE é paralela a essa reta aqui, ao eixo X, tá? Então são ângulos com lados paralelos. Lá, dois ângulos formados por retas paralelas. Tá? Então, logo, esse ângulo aqui é o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é o θ e esse aqui é o θ. Por quê? Porque isso aqui é paralela à tangente, é paralela à tangente, e esse aqui é paralela ao eixo X, que também é paralela a essa reta aqui, tá? São retas paralelas, tá? Logo, os ângulos são iguais, tá? Beleza? Ou seja, o V infinito n, que é a projeção do vetor velocidade na linha AB, vai ser igual a V infinito seno de θ mais alfa. Mas quem é θ? Θ é arco tangente de menos dx. Ou seja, o V infinito n vai ser igual a V infinito seno de alfa mais θ, que é arco tangente de menos dx. Viram isso? Viram? Tem uma propriedade do seno. Você pode colocar um quadrado mesmo. Não entendi nada. Fala em carioquês. Cara, isso aí. Você pega o seno. Ele é uma função. É. Seno de menos x é igual a menos seno de x. Seno de menos x, não, se aí é menos, né? Seno de x é igual a menos seno de menos x. Jogar o menos, que menos? Não tem menos. Ah, sim, sim, sim. Não, não. Calma, vamos fazer coisa melhor. O que que acontece? O alfa é pequenininho. O alfa tem que ser pequeno. E o aerofólio é fino. Ou seja, dz dx é pequenininho. Tá? Então, o seno de alfa, se alfa é pequeno, em radiano vai ser aproximadamente igual a alfa. Tá? Então, eu posso simplificar essa expressão para a velocidade. A contribuição da velocidade de escoamento na direção normal, a linha média, vai ficar V infinito alfa menos dz dx. Tá? Isso para ângulo de ataque pequeno e para aerofólio fino, onde dz dx é pequenininho. Tá? Se dz dx é pequeno, o arco tangente de dz dx é o próprio dz dx. Tá? Obviamente que em radiano. Tá legal? Ficou claro isso aí? Beleza. Aí, eu não sei exatamente quem foi realmente, mas eu desconfio que tenha sido o Pramo, tá? Ele diz o seguinte: olha, essa componente normal aqui, a superfície do corpo, da velocidade induzida pela lâmina de vórtice, não vai me dar um trabalho desgraçado.
cara raciocinou? Ele tentou. E chegou, a coisa cresceu. Logicamente, ele disse, pô, não vou conseguir tirar nada daqui. Mas, pô, e em vez de eu pegar essa velocidade perpendicular à linha média, por que que eu não pego a velocidade perpendicular, a velocidade induzida pela lâmina, perpendicular à linha da corda? O aerofólio é fininho. Aí eu enxergando de longe, a linha da corda se confunde com a linha média. Entendeu? E foi isso que eles fizeram. Ou seja, se W é a velocidade induzida pela lâmina de voz perpendicular à corda, e W' é a velocidade induzida pela lâmina de voz perpendicular à linha média, o cara chegou e disse, ó, elas são aproximadamente iguais, tá? Vamos simplificar para não complicar, tá legal? Provavelmente ele tentou fazer, seguir, usar perpendicular à linha média e chegou numa expressão gigantesca. E aí ele viu o seguinte, pô, se eu aproximar, e não é uma aproximação tão grosseira, né? Uma vez que o aerofólio é fino, realmente elas são uma boa aproximação, tá? Você aproximar a velocidade induzida perpendicular à linha média com uma velocidade perpendicular à linha da corda, tá? Então foi isso que eles fizeram. Então vamos calcular a velocidade induzida perpendicular à linha da corda, W. Então imagina que você tem um segmento aqui infinitesimal dxi dessa lâmina de vórtice. Ela vai induzir uma velocidade dw dada por d gama sobre 2πr, onde d gama seria a intensidade desse pedacinho aqui, ó, desse comprimento aqui, dessa lâmina de vórtice aqui, tá? Lembra dessa equação aqui, ó? Eu, Pascoalito. Pô, não se lembra que se você tem um vórtice aqui na origem, com intensidade gama, a velocidade circunferencial β vai ser igual a gama dividido por 2πr, né? Vórtice potencial. Então, aqui no caso, você tem um segmento infinitesimal dessa lâmina de vórtice de comprimento de dxi, tá? Você vai ter uma intensidade de gama, que vai induzir uma velocidade dw aqui, ó, uma velocidade dw pequenininha, dada por d gama sobre 2πr. Entendeu de onde vem esse dw igual a d gama sobre 2πr? Tá? Na verdade, é o vórtice potencial, tá? Aquela solução elementar da equação de Laplace. Mas eu não sei se vocês se lembram também que o gama, que é a intensidade da lâmina de vórtice, é dado por d gama dx também. É a intensidade da lâmina de vórtice, tá? Ou seja, o d gama vai ser igual a gama dx. Então, vou colocar aqui no lugar do gama, o gama, de, gama dxi, no caso, tá? Por quê? Porque o R é essa distância aqui, ó. É a distância aqui desse segmento dessa lâmina de vórtice ao ponto onde você quer calcular a velocidade induzida. Então, esse vórtice, esse segmento dessa lâmina de vórtice está localizada na coordenada xi. E o ponto onde você quer calcular a velocidade induzida está localizado na coordenada x. Logo, a distância desse filamento infinitesimal de vórtice ao ponto onde você quer calcular a velocidade, que é E, vai ser igual a x menos que c. Concorda? X menos que c, na verdade. Isso aí é um zeta. Concorda ou não? O dw é dado por d gama sobre 2πr. Então, você quer calcular a velocidade induzida pelo segmento dxi, que está localizado na coordenada qc. Você quer calcular a velocidade induzida na coordenada x, aqui, ó.
nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, que tem coordenada x. Logo, esse R que aparece aqui, ó, esse R aqui, nada mais é do que x menos que c, que é a distância desse ponto aqui a esse ponto aqui onde você quer calcular a velocidade. Acompanhou aí? Bem, Pascoalito, acompanhou? Então, o dW seria igual a gama que si, d que si, dividido por 2πx menos que si, tá? Por que que eu botei o sinal de menos? Porque, na verdade, eu quero que a velocidade esteja para baixo, né? A velocidade vai ser para baixo, tá? Por isso que eu coloquei o dW é a componente de velocidade na direção z. Como eu quero que a velocidade induzida seja para baixo, eu vou botar aquele sinal de menos ali, tá? Ah. Meu amigo, amigozinhozinho, amigo, veja que o que se é a posição daquele segmento de que se, onde está aquele segmento de vórtice que vai induzir a velocidade naquele ponto aqui, vamos chamar aqui ponto P, entendeu? E x é a coordenada ponto P, que se é a coordenada onde está localizado aquele segmento de comprimento de si. O que se e o x são coordenadas ao longo do x. Tá? Só que eu tive que mudar porque uma é a posição do segmento e a outra é a posição onde eu quero calcular a velocidade. A x é fixo. Hã? X é fixo. X é fixo. Quero calcular a velocidade lá no ponto x. Tá? Agora, se eu quero calcular a velocidade total, se eu quero calcular a velocidade total, eu tenho que integrar. Eu tenho que integrar ao longo da corda. Tá? Ou seja, a velocidade total induzida por todo o filamento de vórtice vai ser integral de 0 a c de menos gama d que si dividido por 2π x menos que si. Entendeu? Tá todo mundo voando, mas tudo bem. Tá? Bom, então aqui, ó, eu tenho a velocidade, contribuição da velocidade de escoamento livre, normal, normal a linha média. Aqui eu tenho uma aproximação da velocidade induzida pelo filamento de vórtice, também perpendicular à linha média. Agora eu vou impor a condição de não penetrabilidade. Vou somar as duas e vou chegar a esse resultado. Olha só que legal, pessoal. Uma equação integral para gama, para calcular o gama, que é o que a gente quer calcular. Uma equação integral para o cálculo de gama. Essa equação é conhecida como equação fundamental. Equação, olha a importância dela, hein? Equação fundamental da teoria do aerofólio fino. Aqui. Obviamente que, satisfazendo, a gente tem que. A solução. Hã? Não, não. Não, aqui não, aqui não. Aqui não. O que se, esquece aquele. O que se aqui não é o x sobre c. O que se aqui é a posição. Exato, imaginei, tá? É a posição daquele segmento de filamento de vórtice, tá? Então, eu quero saber a contribuição de todos os segmentozinhos ao longo da corda, eu tenho que integrar. A integral de 0 a c. Menos gama tem que ser 2π sobre x. 2π vezes x menos que c. Tá? Então, essa é a equação fundamental da teoria do aerofólio fino. Tá?
Eu não sei, eu acredito que. Não me lembro de ter visto isso no White. Legal? Isso aí está no Anderson. O, o White provavelmente ele só dá os resultados. Tá? Ele só vai te dar os resultados. Ele não me lembro se ele apresenta essa equação fundamental da teoria do aerofólio frio. Mas se ele apresenta, ele não mostra a predição. Com certeza ele mostra. Tá? Aí, pessoal, obviamente que eu não vou pedir para vocês deduzirem a equação fundamental da teoria do aerofólio frio. Não vou ter isso. Tá? De forma alguma. Isso aqui, eu quero que vocês saibam de onde vem. Tá legal? Apesar que eu vi que é uma boa, né? Mas dá uma lida com carinho se você gosta. Você gosta de hidrodinâmica? Você gosta de hidrodinâmica? Vocês duas gostam? A da frente não gosta muito, não. A Nina gosta de hidrodinâmica? Mais ou menos? Mais ou menos. Sara, ela odeia. Você? Ué, a hidrodinâmica é uma só. Não, talvez a experimental você goste. Olha só. Então, se você gosta de hidrodinâmica, você quer ser no futuro hidrodinamicista, a lida com carinho. Sabe? Tenta. Sempre fica difícil, você entender assim na aula, isso é difícil, tá? Eu já fui aluno, eu sei que é complicado. Chega em casa, carinho, dá uma lidazinha. Não vou cobrar isso na prova, de forma alguma não vou cobrar isso na prova, tá? Mas, se você quer ser um cara respeitado em hidrodinâmica, uma fera em hidrodinâmica, dê com carinho isso aí, tá? Agora, a solução dessa equação com arqueamento, ela é um pouco complicada, tá? Inclusive, eu apresentava aqui na sala de aula, mas não deu, resolvi não apresentar para simplificar. Tá? Então, vamos resolver o caso sem arqueamento. Caso sem arqueamento, que é o caso do perfil simétrico, o dz dx é igual a zero. Tá? O dz dx é igual a zero. Legal? O dz dx é igual a zero. Ou seja, fazendo esse cara aqui igual a zero, fazendo esse cara aqui igual a zero, vai sobrar 1/2π integral de 0 a c de gama dx menos psi igual a v infinito vezes alfa, tá? Existe uma referência que é o Hildebrand, tá? Se alguém tiver interesse, tá? Eu posso passar para vocês, que fala sobre equações integrais, tá? Para você resolver equações integrais, tá? E a solução dessa equação integral vai ser dada aqui sem demonstração, tá? Sem demonstração. Eu sei que vocês adoram matemática, então também faz sentido apresentar isso aqui, tá? Ou seja, a gama satisfaz essa equação, é gama igual a 2 infinito seno de alfa, c sobre x menos 1 elevado a meio, tá? Então, se você tem um gama, agora você pode calcular a distribuição de pressão, né? Ao longo da corda, né? Então, CP vai ser igual a menos mais 2 seno de alfa, c sobre x, menos 1 elevado a meio, tá? Menos 1 elevado a meio. Ou seja, plotando, se você tem o CP aqui no eixo Y, e aqui você tem o eixo X, você vai ter uma distribuição simétrica, né? No dorso e na face. Tá legal? Então, o que representa essa área aqui, pessoal? Se você integrar essa área aqui, o que que ela vai te dar? O que vai te dar essa integral aí? Você tem a curva de CP em cima, que é esse ponto de ataque. Então, você vai ter pressão baixa em cima. Então, na verdade, o dorso é a de baixo. O dorso é a curva de baixo.
E a face é a curva de cima. Que a face é a parte de baixo do quadrado. Quando você tem CP positivo, no doce você tem CP negativo. Essa área entre as duas curvas, o que representa essa área entre as duas curvas? Se você integrar isso aí, calcular essa área, o que vai te dar? Então, como seria isso aí? Como seria isso aqui? Integral de 0 a C de CPI menos CPS dx. O que é isso aqui? É o coeficiente de tentação. É a área entre as duas curvas. Tá? Integrando, né? Então, uma vez que nós temos o gama, por integração, nós obtemos aqui o coeficiente de tentação, que vai ser igual a 2π seno de alfa. Como o alfa é pequenininho, o alfa é pequeno, então seno de alfa em radiano, seno de alfa é aproximadamente igual a alfa. Tá? Quando vai chegar na prova, dizer que seno de 5 é igual a 5. Você está reclamando. Legal? É. Gente boa comenta esse tipo de erro. Só vale em radiano, tá legal? Então, se alfa está em radiano, seno de alfa pequenininho, é aproximadamente igual a alfa. Então, o coeficiente de tentação vai ser 2π alfa. Isso não dá. Oi? Eu tiro o pelo da integral. Não entendi. Como se tira o pelo da integral? Não, eu não tirei, eu joguei, né? Joguei aqui dentro e integrei. E você... Não. Aliás, o alfa, gama. Não, eu joguei gama aqui, a expressão do gama. Não. Essa eu nem. Não tira. Você tem que resolver essa equação. Então, nem. Sim. Depende. Você não pode tirar. Tá? Você não pode ter. Você não pode tirar, não. Porque você está integrando em que se. O gama depende de que se, não tem como você tirar isso. Tá? É uma equação integral. Dá uma lida no Hilder, tá? Ele mostra lá como resolver esse tipo de equação. Tem solução, tá? Podemos calcular o momento, coeficiente de momento em relação ao borda de ataque. Integral de 0 a 1. Aqui o psi é o x sobre c, tá? Integral de 0 a 1 de CPI menos CPS, que si, que é o braço, de que si. Tá? Então, substituindo o CP que nós obtivemos anteriormente, você vai chegar à conclusão que o coeficiente de momento em relação ao borda de ataque é 2. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar, para alfa pequeno, vai ser π alfa sobre 2. Mas como CL é igual a 2π alfa, a gente pode multiplicar aqui por 2, dividir por 2, isso aqui vai dar 2π alfa sobre 4, ou CL sobre 4, entendeu? Então, o coeficiente de momento em relação ao borda de ataque, em relação ao borda de ataque, vai ser igual a CL sobre 4. Ou seja, isso aqui é o coeficiente de tentação vezes 1 sobre 4, onde 1 sobre 4 é a coordenada do centro de pressão, cara. O centro de pressão, o x sobre c do centro de pressão é 1/4. Tá? Então, se o coeficiente de momento em relação ao borda de ataque é o CL vezes 1/4, significa que o centro de pressão está localizado a 1/4 da porta. Tá? Ou seja, se você tem aqui o aerofólio que vai de 0 a C, o centro de pressão está localizado a 1/4. A C sobre 4. C sobre 4. Tá? C sobre 4 é a posição do centro de pressão. Ou seja, o, o X sobre C do centro de pressão é igual a 4. Tá? Então, como é que a gente chegou à conclusão que o centro de pressão está localizado a 4? Por causa desse produto aqui, ó, CL vezes 1/4. Tá? Então, o centro de pressão
está localizado ao quarto da corda. Tá? A partir pode andar. O coeficiente de momento em relação ao centro de pressão vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Tá? Que vai ser o coeficiente de momento em relação ao bordo de fluxo menos o peso sobre 4. Tá? Então, isso aí vai dar zero. Então, veja que o coeficiente de momento em relação ao centro de pressão independe do ângulo de ataque, ele é sempre igual a zero. E aí eu apresento para vocês a definição de centro aerodinâmico. O centro aerodinâmico, o centro aerodinâmico é o ponto em relação ao qual o momento aerodinâmico é independente do ângulo de ataque. Tá? Tá legal? Então, em qualquer aerofólio, seja ele simétrico ou não, o centro aerodinâmico é o ponto. Se você calcular o momento em relação ao centro aerodinâmico, esse momento é constante. Esse coeficiente de momento é constante. Tá? Mas para o aerofólio simétrico, o centro de pressão coincide com o centro aerodinâmico. Tá? Só para aerofólio simétrico. Aerofólio simétrico, o centro de pressão coincide com o centro. Por quê? Porque o coeficiente de momento em relação ao centro de pressão não varia a quanto de ataque. Claro, se não varia a quanto de ataque, esse centro de pressão também é centro aerodinâmico. Definição. Legal? Para aerofólio não simétrico, o centro de pressão ele varia. Ele vai variar. Tá? Mas o centro aerodinâmico não, ele está aproximadamente localizado ao quarto da curva. Legal? E olha, a comparação aqui, ó, resultado experimental com resultado a solução. Aqui é a nossa solução aqui, essa reta aqui, ó. Essa reta aqui é a solução, ou seja, CL igual a 2 que alfa. Comparado com o resultado experimental, bate. Bate. Ou seja, aquela equação fundamental da teoria do aerofólio fino, pô, é verdade, funciona, cara. Daquela conchabração que nós fizemos ali. Bate com o experimental. Não é bonito isso, cara? Sentir a beleza? Sim, me empolguei, pois é. Mas olha só, pessoal, olha só. Bater no experimental, bate? Obviamente, até o ponto que o aumento está calado. Porque a teoria diferencial não captura escoamento da camada do início. Já no experimental, você vê que ó, o negócio bate mais ou menos até por aqui. Para ângulo de ataque maior, experimental, camada limite escola e a sustentação cai. Então, enquanto a camada limite está colada, isso vai em torno no caso do aerofólio simétrico, vai de 0 a aproximadamente 12, mais ou menos, 12 graus. Tá? Então, nessa faixa, teria potencial bate legal, o experimental. Tá? Estourou, entendeu? Potencial não funciona. Então, agora, eu vou mostrar para vocês esse resultado aqui, que ele foi obtido através da transformação conforme. Segundo a transformação conforme, esse método de transformação conforme, ele faz o seguinte, ele pega o escoamento ao redor do espino, hoje a gente sabe simular, e transforma no escoamento ao redor de um aerofólio. Legal? Então, dependendo da transformação que você tiver, você vai sair do escoamento ao redor de um aerofólio, de um cilindro, e vai chegar a um aerofólio. Tá legal? Ela funciona até certo ponto. Tá? E esse resultado aqui foi obtido segundo a teoria do transformação conforme. Tá? Então, é tipo assim, independente da forma exata do aerofólio, o método da transformação conforme prevê que a circulação para qualquer aerofólio com espessura e arqueamento é dada por. Tá? A circulação vai ser 2πc o infinito, 1 mais 0,77 t sobre c, seno de alfa mais beta. Tá? Onde tangente de beta é 2h sobre c, onde h é o arqueamento máximo. Tá? Então está aqui a linha da corda vai daqui até aqui, e a linha tracejada é a linha de arqueamento ou linha média. Tá legal? H é o máximo de arqueamento. Tá legal?
Então, esse beta aqui, tangente de beta, é 2H sobre C. Agora, qual é a limitação? Qual é a limitação da transformação conforme? Se você tem um aerofólio qualquer, é quase impossível você achar uma transformação que leve o escoamento de um cilindro para o escoamento daquele aerofólio. Praticamente impossível. Tá? Se você tem a transformação, bem, você consegue chegar no aerofólio. Agora, se você tem uma geometria qualquer de aerofólio, praticamente impossível você determinar matematicamente a transformação que vai levar o escoamento ao redor de um cilindro, escoamento ao redor daquele aerofólio. Tá? Então, por isso, cara, que essa transformação conforme, ela nem é mais muito apresentada. Tá? Eu já fiz curso de mecânica dos fluidos aí, de aerodinâmica. O pessoal, em geral, o Anderson e o White ainda fala um pouquinho, mas o Anderson nem fala. O Anderson nem fala nesse, nesse método da transformação conforme. Nem fala. Tá? Porque hoje em dia você tem computador, entendeu? Então, métodos painéis que eu vou falar mais adiante com vocês, qualquer aerofólio que você tiver, você consegue resolver o escoamento. Métodos painéis. Legal? Muito mais poderoso do que a transformação conforme. Então, por isso que o pessoal apresenta aí a teoria do aerofólio fino para você entender alguns conceitos, tá? E parte direto para o método dos painéis, é o que eu vou fazer mais adiante, tá? Então, nós temos aqui a circulação, né? A sustentação por unidade de comprimento, segundo a teorema de Kuta-Joukowski, é dado por ρ1 infinito gama, substituindo. Então, o coeficiente de sustentação vai ser igual a L' adimensionalizado por meio de ρ1 infinito ao quadrado vezes a corda. Ou seja, a força de sustentação você tem que multiplicar pelo comprimento B, ρ1 infinito gama, dividido por meio de ρ1 infinito ao quadrado CB, né? Oh, meu Deus do céu. Isso aqui eu tirei de um, não tirei. Isso aqui eu queria tirar isso aqui. Não precisa botar esse B aqui, olha. Vou tirar agora, porque senão eu não tiro nunca. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, pessoal, olha só. O coeficiente de sustentação vai ser a sustentação por unidade de comprimento adimensionalizada por meio de ρ infinito ao quadrado vezes a corda. Ou pelo teorema de Kuta-Joukowski, que vai ser igual a ρ1 infinito gama dividido por meio de ρ1 infinito ao quadrado vezes c. Substituindo essa expressão da circulação oriunda do método da transformação conforme, substituindo aqui, podemos cortar esse ρ com esse 1 infinito ao quadrado com 1 infinito ao quadrado, o c, o c podemos cortar também. Vai sobrar aqui o coeficiente de tentação, vai ser igual a 2π, 1 mais 0,77 t sobre c, seno de alfa mais beta. Tá legal? Tangente beta é 2H sobre c. Tá? Tem a ver com arqueamento. Então, dessa expressão aqui, para o coeficiente de tentação, a gente vê que se o alfa é igual a zero, você tem sustentação diferente de zero. Aerofólio com arqueamento, se você tem arqueamento, beta é diferente de zero. Ou seja, um aerofólio com arqueamento, ângulo de ataque zero, ele tem sustentação. Tá? Ele vai ter sustentação. Isso aí vem dessa expressão aí, porque você vai ter o seno do beta. Tá legal? E a sustentação vai ser nula para o ângulo alfa igual a menos beta. Tá legal? A sustentação vai ser nula quando o alfa for igual a menos beta. Perfeito? Dá para sacar daqui, né? Daqui você chega a essa conclusão. Ó. Se o alfa for igual a menos beta, a sustentação vai ser igual a zero. Ou seja, o ângulo de ataque para sustentação nula é menos beta. Tá? O que o pessoal fala? Olha, em geral, teoria potencial, você vê que a sustentação aumenta com T sobre C, mas experimentalmente a tendência não é essa. Tá legal? A tendência é o contrário. Tá? Então, por isso que, em geral, o pessoal despreza esse cara aqui, ó. Despreza esse cara aqui, e aí fica só CL igual a 2π seno de alfa mais beta. Então,
no exercício, na lista de exercício, se ele dá o T sobre C, você usa. Se ele não dá o T sobre C, você não precisa usar. Tá legal? Você simplesmente joga fora o T sobre C, só considera que o CL vai ser igual a 2π seno de alfa mais beta. Com um ângulo de ataque pequeno, aerofólio fino, nós temos que CL vai ser igual a 2π alfa mais beta. Tá? Alfa mais beta. Beleza? Exercício. Ô, rapaz, temos ainda 20 minutos. Exercício da hora passada, vamos rapidinho. Deseja-se simular o escoamento em torno de uma colina ou saliência bidimensional usando uma linha de corrente que passa acima do escoamento sobre um cilindro, como na figura. Então, essa linha de corrente aqui, né? Você tem um escoamento ao redor do cilindro, você tem um dipolo aqui, um escoamento uniforme, você vai ter escoamento ao redor do cilindro. Isso aqui é uma das linhas de corrente, né? Acima do cilindro, né? Cheguei a resolver? Tá, mas aqui eu tenho que resolver também. Então ele quer saber qual deve ser a altura dessa linha de corrente, de modo que a altura da lombada seja A sobre 2. Tá? Então o que ele fala aqui? A saliência deve ter altura igual a A sobre 2. Onde A é o raio do cilindro. Tá? Devia estar em itálico aquele A lá. Qual é a elevação gama dessa linha de corrente? Tal que a altura da lombada seja A sobre 2. E qual é a velocidade máxima sobre a saliência? A velocidade máxima, ela vai ser tangente à linha de corrente, né? Ela vai ser tangente. Ele quer saber a velocidade ali no topo da colina. Então, a função corrente é dada pela superposição de um escoamento uniforme mais um escoamento do dipolo. Para você simular o escoamento ao redor do cilindro, você superpõe o escoamento uniforme e o dipolo. Tá legal? O escoamento uniforme e o dipolo são soluções da equação de Laplace. Como a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Logo, essa função corrente é solução também da equação de Laplace. Como é que a gente impor, como é que a gente... Vamos lá. Então, para que você calcular as duas componentes de velocidade, a componente de velocidade radial vai ser igual a 1 sobre r, dψ é θ, né? Isso vai dar u cosseno de θ menos lambda cosseno de θ sobre r2. E o vθ, que é a velocidade circunferencial, vai ser igual a menos dψ dr, igual a menos u seno de θ, lambda seno de θ sobre r2. Como é que a gente determina a intensidade do dipolo? Como é que a gente determina a intensidade do dipolo? Condição de não penetrabilidade. Condição de não penetrabilidade. Ou seja, a componente de velocidade radial na superfície do cilindro é igual a zero. Condição de não penetrabilidade. Eu já falei isso aí na aula passada várias vezes. Hein? Então, velocidade radial em R igual a A vai ser igual a zero. Ou seja, 1 infinito cosseno de θ menos lambda cosseno de θ sobre A ao quadrado igual a zero. Logo, lambda igual a 1 infinito vezes A ao quadrado. Tá? Beleza. E aí, o que a gente precisa fazer? Veja que todo mundo sabe, né, que a função corrente era constante ao longo de uma linha de corrente. Não é isso? Eu demonstrei isso aqui em sala de aula. Demonstrei, tá? Então, eu preciso saber a função corrente dessa linha de corrente, tá? Obviamente que eu vou fazer um ponto P indo para menos infinito. Tá legal? Onde a linha de corrente é horizontal. Tá legal? Então, o psi vai ser igual a UR seno de θ menos lambda seno de θ sobre R. Sendo que R seno de θ vai ser o H, quando o ponto P for para menos infinito. Quando o ponto P for para menos infinito, o R seno de θ vai ser igual a H. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar aqui por R embaixo e vou multiplicar por R em cima. Sem quadrado, sem quadrado, sem quadrado.
de modo que quando o P for para menos infinito, esse cara aqui, R seno de θ, também vai para H. Então, quando o ponto P vai para o infinito, a função corrente vai ser 1 infinito H menos 1 infinito A2 sobre vezes H dividido por R2, tá? Obviamente, quando o ponto P foi para o infinito, o R também vai para o infinito, que R é a distância do ponto P até a origem do cilindro, tá? Ou seja, isso aqui vai para zero, logo a função corrente dessa linha de corrente vai ser dada por 1 infinito vezes H, tá? Ou seja, isso aqui, ó, é a equação em coordenadas polares para aquela linha de corrente, em função de R e θ. Tá legal? Se eu quero saber o valor dessa altura H para que a altura da lombada seja A sobre 2, basta eu aplicar essa equação para esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Vou chamar de ponto P aqui, tá legal? Então, essa aqui é a origem, aqui é o ponto P, vamos chamar esse ponto aqui de A, tá? Então, quanto é que vale o R? Quanto é que vale o R? A coordenada R do ponto P. Coordenada R do ponto P. Quanto é que vale? Vale H mais A sobre 2. Tá? Que o RP vai ser igual a AB, segmento AB, segmento AB, segmento AB, mais o segmento AP. Concorda? AB, não, é AO. Oh, AO, desculpa. O RP, a coordenada R do ponto P, vai ser igual a AO, que vai daqui até aqui, mais AP, mais AP. Então, quanto vale AO? AO vale H. Quanto vale AP? AP vale A sobre 2. Quanto vale a coordenada θ no ponto P? Pi sobre 2. Então, eu vou substituir, ó. R igual a H mais A sobre 2 e θ igual a Pi sobre 2 na equação daquela linha de corrente. E eu vou obter uma equação para H. Então, vai ficar 1 infinito H mais A sobre 2, né? Beleza? Sim, perfeito. Porque o θ é Pi sobre 2. Então, aqui vai dar 1. E o R vai ser igual a H mais A sobre 2. Então, vai ficar 1 infinito H mais A sobre 2 menos 1 infinito A2, seno de π sobre 2, que é 1, R, dividido por R, que é H mais A sobre 2, igual a 1 infinito H. Questão boa para a prova, né? Não é não, Nina? É só resolver para H. Resolvendo para H, blá, 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 H, H igual a 3 meios de A, tá? Tem que elevar ao quadrado. Dá para você cortar o H ao quadrado aqui. Tá. O A ao quadrado também corta? Não, não corta não, ué. Por que eu cortei o A ao quadrado? Ô, rapaz, errado isso aí. Não. Não é isso não. Eu cortei o A aqui, ó. Cortei o A aqui, cortei aqui o quadrado, cortei o quadrado, cortei esse A aqui. Tá? Aí vai sobrar H mais A sobre 4 menos A igual a H sobre 2, né? H mais H. O que é isso aí? Não, tá. H sobre 2, né? Porque isso aqui eu cortei. Isso aqui eu cortei, isso aqui eu cortei. E aqui eu cortei o A, né? Então vai ficar H mais A sobre 4 menos A igual a H sobre 2. Passando esse H sobre 2 para a esquerda e passando tudo isso aqui para a direita, eu vou ficar com H menos H sobre 2 igual a A menos A sobre 4. Portanto, H sobre 2
igual a 3 quartos de A, ou seja, H igual a 3 meios de A. Tá? É a altura da linha de corrente para que aquela lombada tenha altura A sub 2. Tá? Agora ele quer saber a velocidade, né? Bom, a velocidade radial aqui no ponto P, quanto é que vale a velocidade radial no ponto P? Quanto vale a velocidade radial no ponto P? Quanto vale a velocidade radial no ponto P? Hã? É zero, né? Porque o escoamento não atravessa a linha de corrente, pô. Pô. Ou seja, você só vai ter vteta, né? Então precisamos calcular o vteta, já substituir aqui o lambda, né? Aqui o lambda, aqui substituir, tá? Então vamos calcular a velocidade circunferencial no ponto P. E é naquele ponto P, a coordenada R vai ser igual a H mais A sub 2, ou seja, já calculamos H, né? Então isso aqui vai dar 2A. E o θ igual a π sub 2. VR igual a zero. E Vθ vai ser igual a menos, substituindo valores lá, né? Menos 5 quartos de 1 infinito. Porra, o que é menos? Por que Vθ deu negativo? Deixa eu ver o relacionamento. E o θ está aqui, né? A velocidade circunferencial, ela é positiva nesse sentido, tá? Como a velocidade está para cá, o Vθ é negativo. O Vθ vai ser igual a menos 5 quartos de 1 infinito, entendeu? Ela está no sentido de diminuição do θ, tá? Beleza? Mas a velocidade máxima, né, em módulo, né, pelo menos, máximo vai ser igual a 5 quartos de 1 infinito, tá? Beleza, pessoal? E com isso terminamos a aula. Então, pessoal, olha só. Deixa eu encerrar aqui a transparência da nossa aula. Eu agradeço a todos por participarem da nossa 10ª aula de hidrodinâmica básica 2, onde nós falamos sobre teoria do aerofólio espelho, né? E na próxima aula, provavelmente falaremos da teoria da asa. Teoria da asa. Legal? Então não percam a próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.